alerta, amanhã vai ser um dia importantíssimo para o Bitcoin, para as criptomoedas e para todos os mercados. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre um evento macroeconômico que pode impactar não só o Bitcoin e as criptomoedas, mas todos os mercados do mundo e vai ocorrer amanhã. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, atualizar a análise das principais criptomoedas que estão com um gráfico melhor, que podem dar uma perspectiva de subida nos próximos dias e também falar de uma criptomoeda em que eu estou me posicionando. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de seguir o nosso canal no Telegram para acompanhar as nossas operações. O link vai estar embaixo na descrição desse vídeo. Também não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperion no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo, seguir a Aperion nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok e bora lá! Indo aqui para o gráfico diário do Bitcoin, pessoal, infelizmente eu tenho que falar com vocês que o gráfico está parado hoje praticamente, tá? O Bitcoin está com a queda de menos de 0,5%, então assim, menos de 0,5% de variação não é nada para o Bitcoin, né? Está praticamente parado, não fez nada hoje, tá? Mas, galera, graficamente a gente tem sinais de alta, pelo menos é o que eu consigo enxergar, tá? Tem pessoas dizendo que o Bitcoin está dando sinais de queda, mas eu não consigo ver nenhum padrão gráfico de queda agora para o Bitcoin, tá? Pelo menos aqui no gráfico diário. Gráfico de uma hora tá difícil, tá? O gráfico de uma hora tá meio que parado aí nos últimos dias, né? O Bitcoin faz os movimentos, mas ele ainda não rompeu níveis importantes, mas é o que eu venho falando aqui nos últimos dias, tá? O Bitcoin nos meses aí entre março e maio, o Bitcoin formou uma gigantesca bandeira de alta que está projetando o Bitcoin no mínimo na região dos 90 mil dólares, tá? Então, eu vejo sinais gráficos indicando que o Bitcoin pode subir mais aí nos próximos dias, semanas ou talvez até meses, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, essa bandeira de alta que se formou aqui, meus amigos, ela levou 3 meses para se formar, tá? Então, não espere que vai bater o alvo do dia para a noite, vai demorar também para bater o alvo. A gente está falando de um padrão grande aqui no gráfico diário ou talvez até semanal, tá? Então, eu não consigo ver isso acontecendo tão rápido do dia para a noite, mas o que eu vejo é uma tendência para os próximos dias e semanas aí, por enquanto, de que o Bitcoin vá se valorizar. Só que para isso, galera, o Bitcoin precisa romper um nível extremamente importante que ele tem agora pela frente, que é essa região aqui dos 72 mil dólares, tá? Essa região aqui agora virou a cabeça desse pivô. Na análise gráfica, a gente chama esse movimento de cabeça do pivô, né? No caso aqui, o Bitcoin iniciou o rompimento da bandeira de alta para cima, iniciou o movimento de pullback, né? Que é quando ele retesta o ponto em que ele rompeu. Isso é muito comum no mercado financeiro, tá? Não só com criptomoedas, mas na análise gráfica aí de diversos ativos, como ações e pares de Forex, né? E eu penso que, meus amigos, se o Bitcoin conseguir superar de fato aqui a região dos 72 mil dólares, ele vai estar superando uma resistência substancial, ele vai estar dando sequência a esse movimento da bandeira, tá? Ainda temos um nível chato de resistência aqui na região dos 74 mil dólares, sim, tá? O topo histórico do Bitcoin agora é ali nos 73.700, então a região dos 73.700, 73.800, ainda é uma resistência que o Bitcoin precisa quebrar, tá? Mas não é uma resistência de longa data, não é como era o topo histórico dos 69 mil, que o Bitcoin não quebrava há muito tempo, tá? Então a gente está falando aqui de um nível de resistência um pouco mais fraco e para mim o mais importante aqui é o 72, tá? Então a gente tem que ficar de olho no Bitcoin, ele precisa romper o 72, ele não pode começar a voltar aqui para baixo, tá? Se o Bitcoin, por exemplo, voltar ali para a região dos 66 mil, aí a coisa complicaria, tá? Isso não aconteceu ainda, tá, gente? Mas, por exemplo, o Bitcoin rompe ali os 66 mil para baixo, aí ele estaria formando um topo duplo, né? Padrão que normalmente indicaria a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E aí a gente poderia ter alvo para o Bitcoin ali na região de, vamos ver aqui, se isso acontecesse, tá, gente? 61 mil dólares, tá? Mas lembrando, isso ainda não aconteceu. O Bitcoin nem formou esse topo duplo. Para ele formar, ele tem que romper os 66 para baixo. E tá longe, tá? E o mercado aqui não tem padrões rompidos aí, ou com sinais muito claros indicando o que é, dá apenas padrões indicando alta, tá? Então, o gráfico do Bitcoin para mim tá muito bom, mas galera, amanhã vai ser um dia extremamente importante para o Bitcoin, para as criptomoedas, e esse evento que pode impactar o Bitcoin e decidir o rumo do Bitcoin aí nas próximas semanas, ele não vem do mercado de criptomoedas, galera. Ele vem lá do mercado americano, tá? Que tá tendo um dia aí hoje de 0 a 0 também, né? O Bitcoin tá no 0 a 0 hoje, tá parado. O mercado americano, que ontem bateu máxima histórica, também tá parado, tá? Eu acho que o mercado tá todo esperando esse dado de amanhã, que é
a famosa sexta-feira de payroll, galera, o famoso relatório de empregos não agrícolas, a folha de pagamento lá dos Estados Unidos. O mercado está extremamente ansioso para ver esses dados, porque, galera, tem um detalhe importante, tá? As pessoas às vezes falam, nossa, Tainan, mas você fala que sempre amanhã é um dia importante, amanhã é um dia decisivo. E eu sempre afirmo e reafirmo aqui, no contexto de economia global em que a gente vive agora, para os mercados, todos os dias em que tivermos dados de inflação, fala de dirigentes do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ou eventos como o relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll, que são dados do mercado de trabalho, vão ser dados importantes, vão ser dados aí que podem mexer bastante com o preço. E por isso que o mercado está todo de olho nesse dado que vai ser amanhã, vai ser divulgado na sexta-feira, amanhã, às 9h30 no horário de Brasília, tá? Galera, eu espero volatilidade dos mercados, principalmente se esse dado vier diferente do que o mercado está esperando, tá? Mas para vocês entenderem, tá? Ganho médio por hora trabalhada, né? O mercado quer saber se o salário hora está crescendo mais ou menos do que o esperado nos Estados Unidos. Se o salário hora estiver crescendo mais do que o esperado, né, que a projeção do mercado é de 0,3, é ruim para os mercados, tá? É ruim para os ativos de risco, porque isso aí basicamente indicaria que os salários estão aumentando mais do que os investidores, do que os economistas esperam nos Estados Unidos, seria um sinal de inflação. E se a gente tiver sinais indicando inflação daqui para frente, pode ser que o Fed não corte os juros em setembro. E para a gente ver o Bitcoin e as criptomoedas subindo, os ativos de risco, a gente precisa que os juros comecem a ser cortados ali a partir de setembro ou dezembro no máximo, tá? A gente precisa de corte de juros para que os investimentos tradicionais de renda fixa, títulos do governo americano e outros títulos aí de renda fixa, passem a render menos e compense para os investidores tomar riscos em ativos de risco como criptomoedas, ações, tá? Commodities também, né? Então, a gente precisa disso, tá? Então, se esse dado vier acima de 0,3, se vier, por exemplo, 0,4, 0,5, complica bastante, porque mostra que está havendo ali uma certa inflação de salários e isso pode afetar daqui para frente, tá? E se ele vier dentro da expectativa, que é 0,3, muito bom. Se vier abaixo da expectativa, que é 0,3, ótimo, tá? Se ele vier, por exemplo, 0,2, 0,1, excelente, tá? Outro dado aqui que é extremamente importante, que vai ser divulgado amanhã, é o famoso relatório de empregos não agrícolas, o payroll de maio, tá? O mercado está ansioso para ver se esse número vai vir aqui em linha com as expectativas, tá? A projeção do mercado é que a gente tenha um crescimento aí, uma criação de novas nas folhas de pagamento de 186 mil empregos, né? E se a gente tiver uma criação maior do que isso, é ruim, tá? Porque vai surpreender os economistas, vai mostrar que a economia dos Estados Unidos está criando mais empregos. Se ela está criando mais empregos, quer dizer que a economia está aquecendo. Se a economia está aquecendo e criando mais empregos, você tem mais pessoas para gastar, então você tende a ter um aumento nos preços ao consumidor, ou seja, a inflação. Se a inflação sobe, o Fed não pode cortar juros, tá? Então, essa é a situação. Então, se a gente tiver aqui o payroll acima de 186 mil vagas, é ruim, tá? Isso aqui poderia fazer o Bitcoin cair. Agora, se ele vier igual a 186 mil ou abaixo de 186 mil, excelente, tá? Se ele vier igual a 186 mil, é bom. Se ele vier abaixo, é excelente, porque mostra que o mercado de trabalho nos Estados Unidos estará perdendo tração. Se o mercado de trabalho perde tração, é porque a economia está esfriando rapidamente, né? Você está tendo menos contratações, as pessoas começam a ficar com menos dinheiro, então você corre risco de ter uma recessão, e nisso o Banco Central dos Estados Unidos é forçado a começar a cortar os juros logo, para evitar que a economia dos Estados Unidos entre em uma recessão, tá? Então, essa é a interpretação desses dados, por isso que ele é acima da expectativa, mostrando mais vagas sendo criadas, é ruim, e vindo igual ou abaixo é bom, tá? Outro dado extremamente importante que vai ser divulgado amanhã é a taxa de desemprego dos Estados Unidos em maio. A expectativa do mercado é que se mantenha em 3,9%, tá? Se esse dado mostrar que a taxa de desemprego se manteve dentro dessa expectativa de 3,9%, é ruim. É bom, tá? Desculpe, é bom. Se vier abaixo de 3,9, o desemprego cair para 3,8, por exemplo, é ruim, tá? Por que é ruim? Porque se o desemprego cai, você está tendo menos oferta de mão de obra, você tende a ter uma inflação de mão de obra, você também passa a ter mais pessoas com dinheiro para consumir, isso gera inflação, então o Fed acaba não podendo cortar juros, o que é ruim para as criptomoedas. Agora, se a gente tiver um nível de desemprego aqui acima de 3,9, tá? Como, por exemplo, 4, 4,1,
é um sinal muito bom, excelente para os mercados, tá? Eu sei que é contraintuitivo isso, tá, galera? Mas se o desemprego sobe, sinaliza que o Banco Central dos Estados Unidos vai ter que cortar juros para evitar que o desemprego continue subindo muito. E se o Banco Central dos Estados Unidos corta juros, você passa a ter um fluxo maior de investimentos em ativos de risco como bitcoins e criptomoedas, o que faz com que eles se valorizem. Então, por isso, é tão importante para os mercados ver como vai vir a taxa de desemprego amanhã. Só tem um detalhe, pessoal. Esses dados podem vir aí em linha, tá? A gente pode, por exemplo, ter ganho médio por hora trabalhado mostrando diminuição do salário, ou um crescimento menor do que o esperado, o relatório de empregos não agrícolas mostrando menos criação de emprego, a taxa de desemprego subindo, o que seria o cenário bom, mas a gente também pode ter esse cenário misto, tá? Por exemplo, o ganho médio por hora trabalhado vem dentro da expectativa e o payroll vem abaixo da expectativa, o que seria bom, tá? E aí a taxa de desemprego vem abaixo da expectativa também, o que seria ruim. Então a gente pode ter essa mistura, é muito comum acontecer isso, tá? Mas o importante, galera, é que essa semana a gente teve outros dados do mercado de trabalho que disseram muito sobre como esses dados podem vir. E eu me refiro aqui, tá? Quarta-feira a gente teve ali, terça-feira, né? A gente teve a oferta de empregos Jolly de abril, que veio abaixo da expectativa, menos vagas foram criadas segundo esse indicador. Na quarta-feira a gente já teve um dado de maio, tá? Lembrando que os dados que vão ser divulgados amanhã são referentes a maio. E o dado de maio de variação de empregos privados ADP, de quarta-feira, meus amigos, ele é que fez o mercado subir, ele fez o Bitcoin subir, fez as bolsas americanas baterem recorde, tá? Por quê? Porque veio ali bem abaixo da expectativa. O mercado esperava 173 mil vagas sendo criadas e veio 152, tá? Então, isso aí já dá uma dica que talvez no mês de maio a gente tenha visto aí o mercado de trabalho americano se enfraquecendo, o que em tese é bom para os ativos de risco, tá? Então a gente pode ver isso amanhã, temos que aguardar, não adianta a gente querer adivinhar, né? Ah, porque veio quarta-feira o dado bom ali abaixo da expectativa, quer dizer que amanhã vai ser assim. Não dá para afirmar esse tipo de coisa, né, meus amigos? Mas, então vamos ver isso aqui, tá? Vamos ver como é que vai vir esse dado amanhã, na sexta-feira. Isso é extremamente importante, viu, pessoal? Muito importante mesmo para o Banco Central dos Estados Unidos começar a tomar as suas decisões aí, tá? Temos que falar aqui também da análise de sentimento do Bitcoin, pessoal. Tivemos uma mudança importante hoje, viu? Parece que aquela galera que estava apostando aí na queda nos últimos dias andou sendo liquidada, tá? A gente vê aqui que o Bitcoin fez um movimento de subida ali novamente para os $71.700 e nisso o long short ratio começou a subir, passando acima de 1, tá? E o open interest começou a cair, ou seja, uma galera foi liquidada aí nesse movimento ou fechou suas posições, tá? Então a gente já não tem, por enquanto, tantas pessoas apostando na queda, tá? Porque nos últimos dias a gente vinha tendo mais pessoas apostando que o Bitcoin iria cair do que ele iria subir, né? Então a gente via isso daqui pelo long short ratio aqui menor do que 1, tá? Que mostrava que tínhamos mais pessoas, pelo menos dentro da Binance, proporcionalmente apostando na queda. Hoje isso mudou, tá? A gente tá com mais pessoas agora apostando na alta, mas não é uma diferença tão grande. Esse indicador tá quase no 1, tá? Então tá quase no 1 para 1, quase no neutro. E a gente tem que ver aqui os próximos movimentos dele agora, tá? Não dá para mim dizer para você se o Bitcoin vai subir ou cair somente olhando esse indicador aqui do jeito que ele tá, porque ele tá igual, como eu disse, tá praticamente no 1. Então ele tá praticamente neutro. A gente consegue ter uma noção de para onde o mercado pode ir quando ele tá mostrando de que lado tem mais pessoas, tá? Normalmente o mercado vai contra a maioria. E nesse contexto a gente tem que olhar aqui o Liquidation Rate Map da HighBlock. Esse indicador aqui também é muito importante, pessoal. Vendo aqui o de 7 dias, tá? Eu gosto de ver o de 7 dias. Olhem o que aconteceu aí nos últimos tempos, tá? O Bitcoin vem formando aí liquidez para todo lado, né? Acima, abaixo, tá? Só que ali na região dos 66 mil, por exemplo, ele começou a formar antes de fazer esse movimento de subida de 69 para 71 mil dólares, tá? Então, muitas dessas pessoas que estavam apostando que o Bitcoin iria subir ali nos últimos dias e estavam com a liquidação dos 66 mil dólares podem ter fechado suas posições. Não tem como a gente garantir que tem toda essa liquidez ali na região dos 66 mil dólares, tá? Mas também começou a surgir liquidez ali na região dos 68.500, tá? Então, 68.400, então existe também uma possibilidade dele ir ali, né? Outro ponto aí que começou a surgir bastante liquidez agora, e isso é muito bom, viu, pessoal? Para nós que queremos que o mercado suba, né? Que as criptomoedas se valorizem, que a gente tenha um bull market, né? Que é a liquidez começando a surgir ali na região de 72 mil dólares, tá? Parece que uma galera vem apostando na queda extremamente alavancada aí nas últimas horas e tá com a liquidez ali nos 72 mil dólares, tá? Então,
Se a gente tem amanhã, na sexta-feira, um dado de payroll ali abaixo da expectativa, dados macroeconômicos mostrando o mercado de trabalho dos Estados Unidos se enfraquecendo, as bolsas americanas podem dar um pulo para cima de felicidade com a possibilidade de queda de juros e o Bitcoin pode facilmente buscar a liquidez desse pessoal que está apostando na queda. Então tomem bastante cuidado porque tem muita gente apostando na queda alavancado aí nos últimos dias, tá? E isso quer dizer que se o Bitcoin subir um pouquinho aqui, esse pessoal já pode perder uma grana, tá? Então essa é a situação, esse é o contexto que eu estou vendo aqui para o Bitcoin, para o mercado, tá? Vejo liquidez de todo lado, né? O que é um pouco dúbio, o que é um pouco confuso, tá? Mas os pontos aí para mim mais importantes são 68.400 e principalmente o 72, que é onde a gente vê mais liquidez concentrada, tá? Que quer dizer que se as baleias conseguirem empurrar o Bitcoin ali no 72 de novo, vai ser o ponto que eles vão conseguir pegar a maior liquidez que está disponível dentre as pessoas que abriram posições aí nos últimos 7 dias, tá? Então essa é a situação. E galera, tem uma moeda que eu estou montando posição de trade nela. Eu já vou falar dela nesse vídeo, tá? Mas vamos analisar o gráfico das principais criptomoedas aí do mercado antes para a gente ver o que está acontecendo. Ethereum segue naquele mesmo cenário. Então o cenário macro da Ethereum tá lindo, tá? Rompeu para cima uma cunha descendente, padrão de alta, né? Com alvo ali na região dos $4.400. Então a Ethereum pode sofrer uma valorização aí nos próximos dias, tá? Só que aqui no gráfico dos últimos dias, pessoal, quando a gente olha aqui, gráfico de uma hora, tá praticamente parado, a Ethereum tá andando de lado, tá? Não tem um sinal muito claro aqui, eu não consigo ver um padrão gráfico para falar com vocês. Olha, a Ethereum tá indicando alta, tá indicando que tá andando de lado aí nos últimos dias. Então acho que ela vai voltar a subir aí, principalmente se o Bitcoin engatar uma alta, se esses dados de amanhã vierem bons, isso pode ser um catalisador, tá? A Ethereum tá bem parada aí nos últimos dias. Temos que atualizar a análise de outras criptomoedas aí que estavam interessantes nos últimos dias. Uma delas é a Binance Coin, tá? A BNB, que rompeu para cima não só um triângulo ascendente aí nos últimos dias, como também o topo histórico, tá? A Binance Coin, pessoal, corrigiu um pouquinho hoje aí, tá? Corrigiu não, né? Tá subindo menos de 1%. Normal, tá? Depois desse movimento, é o que eu tinha dito para vocês, ela poderia fazer o pullback, que é voltar aqui no ponto em que ela rompeu para continuar o movimento, tá? Mas no geral, a Binance Coin rompeu para cima nos últimos dias, não só o topo histórico, mas também um triângulo ascendente com alvo ali na região acima dos $800, tá? Então, para mim, Binance Coin é lua, basta o Bitcoin não cair, né? Operar altcoin tem um ponto inconveniente, né, pessoal, que é o risco do Bitcoin cair, tá? Se o Bitcoin cai, ele tende a puxar a maioria das altcoins para baixo, tá? Bem, pessoal, a maioria das altcoins não estão com gráfico muito legal, tá? Quando a gente vai aqui, por exemplo, para a Solana estava com um padrão ali, estava formando um padrão aí que pode ser interessante nos últimos dias, né? Mas não sei, tá? Solana parece ter rompido aí uma cunha descendente bem forçada para cima, tá? Ela tem um fundo duplo ali com alvo na região dos $200. Ainda há uma esperança de que ela pode buscar os $200, o que representaria uma valorização interessante aí para a Solana. Mas eu não sei, tá? O gráfico dela não está me passando tanta confiança no momento, tá? Eu acho que a BNB, a Binance Coin, tá interessante. E tem uma outra, galera, que tá me passando mais confiança ainda, que é a Flock, tá? Que eu já venho comentando aí nos últimos dias. Um vídeo de anteontem, né? Eu comentei que eu tava de olho nela, porque ela tava próxima ali do topo histórico, ameaçando formar um grande pivô de alta, né? Olha esse pivô de alta que essa moeda está formando, tá? Não é só um pivô de alta simples, né, galera? Ela parece estar rompendo aí o topo histórico, tá? Parece já ter iniciado o rompimento do topo histórico, está subindo. E hoje de tarde, galera, eu montei uma posição de trading aí na Flock, tá? Só alertando vocês que eu iniciei uma posição de trading com stop, é claro, e estou aí apostando que ela pode facilmente alcançar nos próximos dias em torno de 60% de valorização, tá? Isso aqui, eu chego nesse valor quando eu faço uma projeção desse pivô de alta que ela está rompendo aqui para cima, tá? Ela teria alvos ali na região ali de, deixa eu ver aqui. Aliás, eu desenhei o pivô de alta errado, tá, galera? Eu achei que eu estava no gráfico diário aqui e estava no gráfico de uma hora, tá? Mas olhem isso daqui, ela parece estar rompendo esse pivôzão gigantesco de alta aqui. E o alvo desse pivô de alta, galera, se a gente projetar aqui para cima, tá? Ele está ali na região de aproximadamente... vamos ver aqui. O ruim dessa moeda é isso, tá, pessoal? Ela tem... o token ele vale frações de centavos de dólares, então é difícil até de falar o valor, tá? Mas eu, sinceramente, vejo ela indo aqui, ó, nessa região dos
0,0005, tá? Que é essa região aqui, alvo desse pivô de alta que ela está rompendo para cima. Então veja essa moeda subindo bastante aí nos próximos dias e por isso que eu tô apostando na alta dela hoje, tá? Eu montei uma posição de trading aí, acreditando que ela vai subir, tá? Uma posição spot. E é isso, galera. Para mim, Flock vai voar, tá? Eu acho que só falta uma coisa. O Bitcoin se manter pelo menos estável, tá? O Bitcoin não pode cair. Se o Bitcoin cai, aí provavelmente eu vou tomar stop, tá? Nós, traders que temos experiência de mercado, usamos sempre stop loss aí para fazermos as nossas operações, tá? Então, eu estou aí posicionado na Flock já, aguardando aí uma possibilidade de valorização se esses dados do payroll de amanhã vierem bons, né? Mostrando o mercado de trabalho americano enfraquecendo, a gente pode ter uma alta no mercado americano. Isso pode tornar os investidores globais mais propensos a riscos e aqueles que investem no Bitcoin podem colocar mais dinheiro no Bitcoin, nas criptomoedas, que pode fazer o mercado de criptomoedas subir. E a Flock, para mim, é uma das que pode subir mais aí nos próximos dias ou semanas. É lógico que pode ter outras aí no mercado que vão subir mais, tá? Mas infelizmente é impossível acompanhar o gráfico de todas as criptomoedas que existem no mundo, né? Então a gente vai aqui pelas que a gente consegue monitorar, beleza? No mais, pessoal, é isso. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.